Amigos queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos. Mais uma semana, mais um mês, mais um ano. E o tempo vai passando e a gente vai se reunindo todas as semanas para agradecer sempre ao nosso Pai Eterno, a Jesus, as bênçãos que nos chegam através dessas lições tão lindas da coleção Fonte Viva que Emmanuel e Chico Xavier trazem para nós. Agradecemos e pedimos hoje uma lição que vem em socorro de todos nós, que somos necessitados sempre. Agradecemos e queremos pedir a ajuda dos bons espíritos para podermos ler mais uma lição. Hoje pegamos o livro Palavras de Vida Eterna da coleção Fonte Viva, o último livro que foi incluído na coleção e também ditado por Emmanuel, lógico, a Chico Xavier. E a lição que nós escolhemos hoje é de número 53 desse livro, Palavras de Vida Eterna, e a lição tem a denominação Palavra Escrita. E diz Paulo: examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 21. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. É verdade, Paulo foi muito incisivo ao lembrar que nós podemos ler tudo, ter conhecimento de tudo, sermos sempre muito bem informados a respeito do que se escreve, examinando todas as questões que se apresentam para nós, lendo, ouvindo, trocando informações, para nos educarmos com a cultura dos que os tempos vão mudando, o tempo vai passando e as culturas, as atividades, as lições vão sendo modificadas e precisamos nos atualizar. E dessa maneira nós temos que examinar o que se apresenta, mas precisamos ter muito cuidado em selecionar aquilo que vamos colocar na nossa bagagem. Assim como nós temos que ter também cuidado em mostrar o que é útil e belo e bom, que seja muito útil mesmo às crianças, porque nós não podemos deixar, principalmente nos dias atuais, que as crianças tenham acesso a todas as informações como elas se apresentam agora tão facilmente. As informações estão na internet de uma maneira tal que, se os pais ou responsáveis não forem atentos a essas questões, as crianças têm acesso a informações que irão deturpar a sua mente, o seu eu, porque nós precisamos ver que somos um espírito eterno e que temos que polir esse espírito pouco a pouco, melhorando as suas possibilidades. E não será evidente com informações nefastas que vamos ajudar as crianças. Ao contrário, temos que ter muito cuidado na hora de transmitir ou de deixar que essa criança se atualize com informações nefastas. Precisamos ter esse cuidado, não só conosco, mas com aqueles que nos cercam, os nossos familiares e especialmente as crianças. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito da palavra escrita. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente
ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em formas de livro. Muitos dizem, que se deve indiscriminadamente ler tudo que se apresenta à nossa frente, mesmo que sejam coisas muito negativas, muito nefastas, o que não é verdade. Nós não temos que ler tudo que se apresenta para nós se são coisas nefastas, negativas, que só vão fazer com que a nossa mente se enturve, se atrapalhe, se ligue ao espírito, nosso plano espiritual, mas não o superior, mas ao inferior, descendo a ladeira ao invés de subir. E não é isso que nós esperamos para nenhum de nós, nem para nós, nem para aqueles que nos cercam. Nós não queremos, nenhum de nós, ler tudo que se apresenta, tudo que se apareça, porque ele diz, muita gente se prevalece do texto, ou seja, examinai tudo. Aí muita gente diz, não, Paulo disse que é para a gente ler tudo, saber tudo, porém esquece do restante do texto, retende o bem. Só o que é bom, só o que trata o bem é que há necessidade de ser retido por nós. Nós vamos examinar, mas ao examinar tudo, não vamos também nos chafurdar na lama, naquilo que realmente está abaixo do necessário. Temos que ter muito cuidado em fazer a separação do joio e do trigo, neste caso também e especificamente. Porque há muitas questões, como eles dizem, de opinião, opiniões que são lançadas nos jornais e até pensamentos que as pessoas têm, muito negativos, e que transportam esses pensamentos para os livros e vendem esses livros, ganham dinheiro vendendo esses livros, e muitas pessoas ainda não bem inspiradas, elas compram esse material e bebem desse material e se intoxicam. E tem que se ter cuidado que essa intoxicação não seja profunda e não se alastre para as outras pessoas que estão próximas. Porque quando você pega um material desse e leva para sua casa, você está deixando que outras pessoas possam ter acesso. Mormente, ter cuidado com as crianças, como já dissemos, porque o material que nós levamos para casa, nós colocamos ao alcance de todos que ali estão. E essas pessoas, ingenuamente, vão, não, ele trouxe para casa, então deve ser alguma coisa boa, eu também vou querer me informar. E não é por aí. Temos que nos informar do que traz envolto, vem envolto no bem e que nos traz luz, e não aquilo que vem envolto em papel bem bonito, mas o seu conteúdo é muito negativo. O que é importante é o conteúdo de tudo que se nos apresenta. E prossegue Emmanuel. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, quando a pessoa já tem maturidade para isso. Mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Há pessoas que são muito sensíveis e eles se abalam com certas informações que são profundamente negativas. Não podemos deixar que as nossas pessoas que vivem conosco, que estão próximos a nós, sejam atingidas por esse tipo de informação. A informação negativa não pode chegar a pessoas fracas, frágeis. Que nós tomemos conhecimento, porque já sabemos separar o joio do trigo, se admite,
Vamos tomar conhecimento? Não, isso não serve, eu não vou admitir isso para mim, não aceito isso. Mas quem não tem essa condição de fazer essa separação, não tem como deixarmos que eles tenham conhecimento ou que tenham acesso a essas informações negativas. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Há, então, dentro da lei divina, a sugestão de sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Cada um dentro das suas necessidades, né? As crianças, os meninos, seriam levados aos seus lares ou às escolas que possam mostrar a eles o que é útil e bom. Já os doentes são encaminhados aos hospitais para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Na época que Emmanuel falava sobre isso, era muito comum. Hoje em dia, a gente já não faz tanto uso desse tipo de estabelecimento que nós chamamos de manicômio. Mas naquele tempo, quando Emmanuel escreveu isso, possivelmente ainda se usava esse manicômio quando as pessoas eram tranquilamente, serenamente diferentes dos demais e apresentavam alguns distúrbios mentais. Porém, muitos desses distúrbios, vamos aqui fazer um parênteses, muitos deles eram de cunho espiritual. E a espiritualidade negativa se aproximava, chegava a esses indivíduos e os subjugavam, faziam deles uma espécie de fantoche. Eles ficavam sem a vontade própria e ficavam fazendo coisas que a espiritualidade negativa, numa situação assim, deixavam-os totalmente à margem da sociedade. E naqueles tempos, nos tempos mais passados, se usava muito levar as pessoas nessas situações para manicômios. Prosseguindo. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos, isso cada dia aumenta mais. Realmente, cada dia aumenta mais aqueles que cometem crimes buscando se auto-afirmar. Se é que eu posso dizer isso, porque não há afirmação nenhuma que se faça através de um crime, mas quando a mente não ajuda, isso pode se passar na cabeça de alguém, pode vir a pensar com a ajuda de um espírito maléfico, que ele está fazendo uma coisa que é necessária para a vida dele. E ele então, como diz Emmanuel, como criatura fraca que se deixa enredar pelo crime. Então, diz Emmanuel, criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajustam. Ou não. Nós sabemos hoje em dia que não se reajustam. Quando eles entram numa penitenciária, eles triplicam a sua maldade, ou desgaste, ou negatividade, ou tudo que se lhe valha nesse sentido, porque as penitenciárias não reajustam efetivamente, pelo menos aquilo que se espera de uma penitenciária.
E assim é o que se passa. Prossegue Emmanuel: assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, tem o seu espírito firme, resoluto no bem, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Temos que saber que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos menos aquinhoados ou com muitos comprometimentos do passado, de que maneira seja, eles estão em caminhos errados, caminhos opostos ao nosso, se é que nós já estamos evoluindo e já estamos subindo a nossa ladeira, o nosso caminho em direção ao bem maior. Se nós já estamos neste caminho, nós temos que nos predispor a ajudar, a encaminhar aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não encontraram o caminho e se deixam levar nessas situações. São crianças desajustadas, porque ainda não encontraram seus lares, são doentes que são encaminhados aos hospitais, criaturas fracas que o crime levou e assim por diante. Então, nesses casos, o que nos cabe a nós outros, que já conhecemos Jesus, que já conhecemos a doutrina espírita, temos algo a fazer de muito importante, que é ajudar na edificação e na cura dessas outras pessoas. Temos que fazer o que for possível ao nosso entendimento e à nossa capacidade, e ajudar os outros que querem ser ajudados, porque é lógico, nós não podemos ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Nós temos que tentar ajudar aqueles que querem ser ajudados. E termina Emmanuel dizendo: se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo usando o crivo da compreensão e da utilidade. Compreensão e utilidade, leia tudo. Mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Ou seja, quando nós já podemos, já temos condições de entregar algo bom para nós mesmos, para nós, para a nossa evolução, nós já temos condições de entregar também esse algo bom para o nosso semelhante que ainda não subiu esse degrau. Ele ainda encontra-se num degrau ou degraus abaixo do nosso. E se nós já podemos, dessa maneira, conhecer o que é bom, o que, separando o joio do trigo, nós temos a obrigação de nos colocar à disposição dos irmãos que ainda não conseguiram ultrapassar os baixos degraus, ainda se encontram perdidos nas situações mais baixas da evolução, nos planos mais baixos da evolução. E temos nós que esticar os nossos braços, as nossas mãos e dar mãos a eles, para que juntos possamos erguer, não só nós, mas outros irmãos do mesmo Jaés, que nós possamos juntar nossas forças e ajudar os nossos irmãos que se encontram se debatendo em agonia e dor. Que nós possamos ser úteis a todos aqueles que clamam por justiça. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos defenda. Em nome de nosso Pai, agradecemos o estudo desta tarde, desta noite, e queremos pedir bênçãos e luzes para todos nós. E até a próxima semana, se Deus quiser.